família do pastor, e esse tempo que vamos ter aqui com os irmãos, né? Gostaria de ter um pouco mais de tempo, mas eu acho que dá para a gente aproveitar o máximo possível, né? E, irmãos, correndo um pouco, nós estamos servindo a Deus, né, lançando a semente entre o povo Culina, no município de Juruá, Amazonas. Então, somos nós, a família Nascimento, né, ali entre o povo Culina, no município de Juruá. Então, ali está a nossa localização, né, na região amazônica. E aqui está o município de Juruá. Juruá ele tem uma população de aproximadamente 13 mil habitantes, né? Como os irmãos podem ver, o município realmente ele é pequeno e ele fica em volta de selva e de rio, né? Essa parte escura que os irmãos estão vendo ali é o rio Juruá. Então, viagens. As nossas viagens nós temos realizado nesse recreio, né? Que é um barco, que lá dá o nome de recreio. E, irmãos, de Juruá, do município de Juruá para Manaus, nós gastamos 3 dias de viagem nesse recreio, né? 3 dias de viagem porque o recreio está vazio, só tem passageiro, poucas coisas, e nós estamos indo a favor da correnteza. Agora, de Manaus para Juruá, já indo contra a correnteza, né? O barco ele vai com mais coisas, comida, um monte de coisas que eles carregam no barco, né? Então, nós gastamos 5 dias para poder voltar, né? Mas Deus tem sido bondoso, tem nos dado assim, dias tranquilos de viagem. Eu acredito que se os irmãos forem lá, vão gostar demais dessa viagem. Olha, os irmãos riram porque gostaram da ideia, né? Então, o nosso dia a dia com o povo está entre ter tempo com eles, né, nas casas dele, na aldeia, né, sempre tendo tempo com ele e também recebendo ele. Geralmente, quando nós estamos na aldeia à noite, sempre tem uma família, ou mais de uma família, eles vão lá para a nossa casa, na casa que nós estamos, a gente toma café e ali ficamos conversando à noite, geralmente. E desenvolvendo um relacionamento também indo nos trabalhos que ele realiza, né? Tanto na aldeia quanto também nos trabalhos que eles fazem. Esse dia aqui nós fomos serrar madeira, né? Eles foram cortar madeira e eu fui junto com ele. É o momento que nós desenvolvemos o relacionamento e também tudo isso pode ser útil para nós no aprendizado da língua e também da cultura do povo. Então, indo também em suas casas todos os dias à tarde, né? De segunda a sexta, geralmente às tardes, nós vamos nas casas dele, né? Tem um número que mora na cidade. Então, tanto na aldeia quanto na cidade, nós estamos sempre no nosso dia a dia envolvido com os indígenas. E viagens para a aldeia, né? Essa é a nossa canoa, essa aí, né? E geralmente nós, essa última viagem que nós fizemos era uma viagem com uma estimativa de 9 horas de viagem. E Deus foi tão bom conosco que nós fizemos a viagem em 6 horas e 10 minutos, né? Agora, voltando da aldeia para a cidade, nós fizemos em 10 horas, porque é subir no rio, né? Tem sido sempre um tempo muito bom que nós temos tido de viagem. O povo culina, ele não se separa. Se o marido vai para um local, vai a mulher, vai as filhas, vai os filhos, vai todo mundo. E na cidade, se ele sai para comprar alguma coisa, a família vai. E para a viagem, tem um dia que a gente viajou e tem um indígena que ele tem quase 10 filhos. Os filhos dele foram quase todos. A canoa foi pesada, e aí o que é que acontece? Eles viajam o dia todo e não levam comida, eles levam farinha. O que é que eles fazem? Eles pegam água, misturam com a farinha, que chama o chibé, e toma, né? E aí a gente leva farofa, né, de feijão, leva café,
merenda, leva pão, essas coisas. Então a gente tem que levar para a gente e para a família que está nos ajudando para poder chegar na aldeia. Então a gente sempre procura uma família que tem um número de filhos menor, senão a gente vai ter que levar muita comida, né? E a canoa fica mais pesada, demora mais a viagem. Né? Nesse dia, esse indígena, Davi, ele tem 9 filhos, acho que 9 filhos. Ele tem 9 filhos e 3 dos filhos dele viajou com a gente nesse dia. Então foram nós 3 mais 4 indígenas. Levei comida para todo mundo. Então, aprendendo seus costumes e língua, né? Esse momento que nós estamos junto com ele no roçado, indo pescar em alguma coisa, comendo junto com eles, a gente sempre tira, né, para aprender aquisição, o ACL, aquisição de língua e cultura, né? Então tem sido um bom tempo que nós temos tido com o povo nesse sentido, né? Então nós ainda não temos casas na aldeia, nós não temos a nossa casa na aldeia, mas sempre que a gente está para a aldeia, o indígena sempre dá uma casa para a gente, né? Mas a gente sempre gosta de levar essa barraca, porque nela a gente fica protegido de insetos, né, à noite, e também a gente sempre coloca as coisas que nós temos dentro da barraca para poder ficar um pouco protegido. Porque tem alguns indígenas que têm costume de mexer nas coisas, né? Então a alimentação do povo colina basicamente é o cará, né, que parece com acho que os irmãos conhecem, né, o cará aqui, parece com inhame, banana, né? Tem castanha do Pará, muita castanha do Pará que tem para lá, e a empim, né? Acho que aqui chama macaxeira, né? Então tem a pupunha, essa pupunha ela cozida com café é bem gostosa, né? E açaí, muito açaí também. Ali a tucumã e o cupuaçu, né? São coisas que a tucumã eles comem com farinha, comem no pão, na tapioca, e é gostoso, meus irmãos. Então, muita caça, né? Aqui é queixada, né? Ali é anta e ali é mutum. Geralmente os indígenas eles sempre dão. No dia que a gente chegou na aldeia, eles tinham carne de veado, eles deram pra gente, né? E no dia seguinte eles foram caçar para ter mais caça para dar pra gente, né? E por incrível que pareça, irmão, é uma carne bem, um porquinho do mato, que chama queixada, ele é mais saudável do que o porco que nós comemos, o nosso aqui, né? E é uma carne muito boa. Mas se os irmãos não gostam de caça, tem outras coisas lá também, tá? Tem ave, tem mutum. Macaco, né? Ali é um macaco barrigudo. Essa daqui é a carne de veado. É uma carne bem saudável, né? E é uma carne bem limpinha, uma carne boa. E o macaco também, mas os irmãos não precisam se preocupar que quando vocês forem, vai ter coisas melhores para vocês comerem. Tipo peixe. Aí agora sim, né? Quem gosta de peixe? Aí. Agora quem gosta de caça? Muito bom. Então, ali tá, esse peixe aqui é o pirarucu. Aí sim, né? Você gosta? Ali é o pirarucu e o tambaqui. Esse pirarucu aí, acho que o pastor viu, né? O pastor James. Tinha um peixe desse que deu quase 170 quilos, né? Então ele é bem pesado. E tem tambaqui também. Esse indígena aqui foi engraçado que nesse dia eu não estava podendo comer carne, ele me deu peixe. Aí a gente preparou, quando a gente foi comer, aí foi ele e 2 filhos para comer também com a gente. Então, dá para os irmãos perceberem que o peixe é grande, né? Quem quer ir lá comer o peixe? Serão todos muito bem-vindos. Olha lá, o pastor James está vendo peixe. Então, tartaruga também. O pastor comeu, né? Lá eles comem tanto assado, cozido e batidinho. É bem gostoso essa tartaruga. Então, a cultura lá do povo colino é a cultura matriarcal, ou seja, quem manda é a mulher, né? E quem trabalha também é a mulher. E isso tem mudado um pouco, porque em muitas coisas ele tem observado a gente, né? E ele tem sentido o desejo de
de mudar. Nesse dia aqui as mulheres sumiram, né, na aldeia. E quando a gente saiu para procurar, quando tinha saído para almoçar, elas chegaram com um peso nas costas. Você vê que uma ali está carregando um saco e o Madirá está lá sentado, né, rindo ainda. Cuidando da criança. Então, tem isso também. Então, em uma parte das 30 famílias que moram na cidade, né? Então, irmão, esse aí é o nosso povo, né? Eu digo que é o meu povo, o povo que Deus nos colocou para servir a Ele. Estamos alegres por esse povo que o Senhor nos deu para servir. Então, nós temos trabalhado também com reforço escolar de segunda a quinta-feira, uma turma pela manhã, na segunda e outra turma à tarde. E na terça-feira também uma turma pela manhã, outra turma à tarde. Né? Ou seja, 2 turmas por dia. A irmã Luciene, ela tem dado reforço escolar e eu fico só auxiliando, né? Que na cultura ela não pode ficar sozinha, como também eu não posso ficar sozinho. E os irmãos observam que a turma são pequenas, no máximo 6. Né? E eu estava falando para o pastor que tinha indígena que está no 4º ano e não sabia ler. E agora já tem o número deles que já aprenderam a ler. Né? Então isso também nós temos desenvolvido esse trabalho com as crianças. Tem as crianças e também adolescentes, né? E jovens. Esther, graças a Deus, ela se dá super bem, gosta de estar no meio dos indígenas, gosta de viajar. Então, outra coisa que nós temos desenvolvido também com ele é palestra sobre o alcoolismo. Esse aqui é o Toné, ele é meu ajudante na língua, a irmã dele, a Waidô, é ajudante de rua. Ele trabalha tipo um secretário de educação da área indígena. Né? Lá entre o povo Culina tem 9 aldeias espalhadas pelos rios do Uruguai. E ele conversou, pediu para a gente dar uma palestra sobre o alcoolismo. Tinha um número grande deles que não entendia português, se não entende, então ia falando, ele ia traduzindo. E foi bom que depois desse dia ele disse que muitos indígenas pararam de beber. Né? Nós mostramos muitas imagens dos acontecimentos, né, causados por conta do álcool. E quando a gente estava vindo de férias, ele pediu para a gente dar outra palestra, porque tinha alguns indígenas que estavam voltando a beber de novo. O povo Culina, irmãos, eles tomam álcool, eles tomam gasolina, né? Eles misturam a água com a gasolina, depois ele pega aquela água, ele bebe. Teve 2 Culinas que morreram por beber a solução da bateria. Eles já estavam tomando cachaça, tomaram gasolina e foram lá, acabou a gasolina, foi para a solução, e eles morreram. Né? Esses 2 morreram. Então, crianças de 9 anos, irmãos, já estão envolvidas com bebida. Essa menina aqui, a Raíssa, ela tem 12 anos e ela passa a noite fora bebendo. Ela tinha uma rejeição muito grande com a gente, né? Principalmente com a irmã Luciene. E a gente começou a colocar filmes dia de sábado para eles assistirem, fazer pipoca. E isso fez com que ela se aproximasse mais. Então eles procuram se refugiar em nós para não sair para beber. Né? Teve um dia que uma menina de 9 anos não apareceu para o reforço escolar, ela tinha passado a noite bebendo. Né? Então, graças a Deus, irmãos missionários, ele coloca os pés dele em um local de trabalho, antes dele aprender a língua ou a cultura. A primeira coisa a falar de Jesus para aquele povo tem que ser a vida dele. E graças a Deus, aqueles que não têm nível de compreensão em português estão vendo que nós somos diferentes. Né? Então, nós começamos os estudos bíblicos com 3 famílias que têm um bom nível de compreensão em português e eles estão compreendendo. O povo Culina, ele acredita que eles vieram do coco. Né? Na crença dele, eles acreditam que eles vieram do coco. Ele acredita que o roçado, a roça veio do Deus dele, que é Tamacuiquila. Que Tamacuiquila, eles pegaram muitos peixes e quando eles foram assar esses peixes, o peixe queimou, pegou fogo, então eles ficaram bravos e aquele lago que eles tinham conseguido pescar o peixe queimou e secou. E dali daquele lago veio o roçado, né? Veio a roça. Ele acredita que a macaxeira, ele acredita que a batata e muitas outras coisas veio
dessa situação contra Macuiquim. Ele acredita que o Deus dele deu para ele. Ele acredita que o milho veio da ova do peixe, né? E nos estudos bíblicos, irmãos, está sendo bom, porque a gente vê, geralmente Tomé, ele está se confrontando, né? Todos eles, ele diz, ó, pastor, eu aprendi assim, 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 mas eu quero aprender como que a palavra de Deus diz. Então eles estão se confrontando com aquilo que eles estão aprendendo da palavra de Deus. Nós procuramos não deixar que eles achem que somos nós que estamos confrontando ele, mas a palavra de Deus, né? Então, os nossos pedidos de oração, por nossa família, né? Por nossa vida espiritual e física, o nosso relacionamento com o povo, sabedoria no reforço escolar, na palestra e estudos bíblicos, e proteção de Deus nas viagens, né? As aldeias. Essa última viagem nós pegamos um temporal, né? Mas Deus, ele cuidou de nós. E o recreio que nós vamos para Manaus, voltamos, às vezes acontece pegar temporal que eles precisam parar, né, na beira do rio, mas graças a Deus tem nos livrado de temporal. Tem uns vídeos pequenos, podem passar. Então é bom a gente mostrar os vídeos, essas coisas, porque os irmãos vão ver bem as necessidades de oração. Então, ok, esse vídeo aí a gente estava indo para a cidade, né? Voltando para a cidade, viajando. E ela não viu que eu estava filmando, né? Isso aí escorrega bastante, ela estava descendo com estéreo, né? E aí eu filmei, e aí eu digo, olha, eu vou mostrar porque é um motivo de oração. Mas quando os irmãos forem lá, eu vou ajeitar uma escadinha bem direitinha para os irmãos descerem, né? Aí você pergunta, mas por que você não fez para a esposa descer? Eu vou fazer para a gente inaugurar ela junto, tá bom, irmão? No próximo vídeo, pastor. Então seguindo viagem para a aldeia. Esse vídeo nós estamos seguindo viagem para a aldeia, né? Essa viagem a gente ainda não tinha canoa. A gente estava viajando em uma canoa dos indígenas, né? Uma canoa de madeira. Você pode ver que o menino aqui está bem próximo da água. Já tem casos lá de crianças que caíram e não achou, né? Eu sempre costumo colocar o colete nelas por conta dessas coisas. Tem outro, pastor? Então, esse aí, Estela estava bem animada, né? Então eu servi ao Senhor com alegria, né? E sabe, irmãos, nesse dia a gente saiu às 5 da manhã, o dia das 5, às 5 horas da manhã, da cidade para a aldeia. Estava escuro, o dia foi clareando e Estela estava dormindo nos braços de Lu, né? Então, quando nós estamos na cidade, indo para a aldeia, às 5 da manhã eu acordo externo, né? E às vezes alguma pessoa pode dizer, poxa, mas como é que faz isso, né? A Bíblia diz que nossos filhos são a herança do Senhor, né? E Deus, ele não nos deu filhos para poder nos impedir de servir a Ele, né? E um dia, imagina se eu for impedido de servir a Deus por não colocar a minha filha em nossas viagens, em nossa vida. Aí um dia ela vai casar, né? Espera em Deus no altar, dá ela para um servo de Deus. Aí ele leva ela, a esposa dela, e ele fala, amor, vamos dar a volta do mundo, de bicicleta. Ela diz, vamos. Aí não servir a Deus para cuidar dela, e depois ela vai casar e vai fazer outras coisas. Então, nossa filha não tem nos impedido de servir a Deus, né? Por isso que eu gostaria de mostrar esse vídeo também. Perguntas agora, pastor? Só posso. Depois das revisões. Ok. Então, irmãos, vamos
abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Vamos estar lendo o verso 13 e o verso 14. Mateus capítulo 14, verso 13 e 14. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali do barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé dentro da cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Oramos. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem de tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, não que queremos mais aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos desafie cada vez mais a estarmos presentes em tua obra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o texto que nós lemos, ele retrata algo que aconteceu, né? Jesus, ele ouviu algo que ele se retirou para um local deserto. Ele ficou apartado da multidão. Ele ouviu algo que ele ficou triste. E o que foi que Jesus ouviu que levou ele a ficar triste? Ainda aqui no capítulo 14, no verso 6, diz assim: Festejando-se, porém, no dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui de um prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E, chegando os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciados a Jesus. Ou seja, uma ocasião em que o rei Herodes queria agradar aquela jovem, e ele disse: olha, o que você me pediu eu te dou. E a mãe dela instruiu a que ela pedisse a cabeça de João. Então João o Batista foi degolado e a cabeça foi entregue a ela, e ela levou para a mãe. Os discípulos de João foram lá e pegou o corpo de João e sepultou. E depois de ter sepultado, no verso 12 diz: e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciados a Jesus. Jesus, ele foi avisado da morte de João o Batista. João, que era primo de Jesus, mais velho, 6 meses do que ele, aquele que batizou o próprio Jesus, aquele pelo qual o ministério de Jesus se iniciou. E quando Jesus ouviu que João Batista era morto, tinha sido degolado, ele ficou muito triste e abatido. E no verso 13 diz: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali do barco para um lugar deserto, apartado. Ou seja, a morte, irmãos, é algo que nos leva a chorar quando perdemos alguém que amamos, quando perdemos um ente querido. E com Jesus, o Jesus homem não foi diferente. O Jesus homem, quando ouviu que João Batista tinha sido morto, Jesus, ele se entristeceu, né? Ele se retirou para um local deserto, apartado. Sabe, eu acredito que o Jesus homem precisava de um tempo para ficar sós com Deus. Precisava de um tempo, talvez, para chorar aquela situação de ter perdido o seu primo. Ele precisava de um tempo para ele. Mas nesse meio tempo em que Jesus, ele precisava ter um tempo para ele, depois que ele saiu e ficou no local apartado, o que é que acontece?
E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Quando o povo ficou sabendo que Jesus tinha saído, tinha ido para um local apartado, esse povo seguiu Jesus. E no verso 14 diz: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Vamos observar que Jesus ele precisava de um tempo para ele. Jesus ele precisava cuidar, vamos dizer assim, das suas dores, da perda física. Jesus precisava colocar tudo aquilo para fora, talvez precisava chorar, como diz lá em João 11:35, Jesus chorou. O Jesus homem chorou, o Jesus homem ele chorava. E o Jesus homem precisava de um tempo. Jesus homem ele se retirou para um local deserto, ele ficou apartado da multidão. E a multidão ficou sabendo que ele estava em um determinado local e foi até lá. Mas, irmãos, o verso 14 diz: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ou seja, Jesus ele abriu mão daquele tempo que ele precisava para chorar ou para ficar sós com Deus. Ele foi possuído de íntima compaixão, ou seja, uma profundidade sentimental. Jesus ele sofreu com mau alheio na vida daquelas pessoas. E por isso ele abriu mão do tempo que ele precisava para olhar as necessidades espirituais na vida daquelas pessoas. E nós, irmãos, qual tem sido a dor, qual tem sido a perda, ou o que quer que seja que tem nos afastado de olhar as necessidades espirituais na vida daqueles que precisam ouvir? Há saudades? Eu lembro que quando eu estava saindo, nós estávamos saindo, indo embora, e nós estávamos em Simões Filho, e o primo da meu esposo, da irmã Luciene, ele foi levar a gente na BR, onde a gente ia pegar um carro para viajar. E a mãe dela, eu já sabia que a mãe dela, perto, assim, próximo dos dias de viajar, ela se esconde para chorar, né? Ela se tranca no banheiro para chorar, ela entra no quarto dela para chorar, porque a filha está indo, né? E ela foi lá visitar a gente à noite, na véspera da gente viajar, e ela disse: ô meu filho, eu vim aqui, porque você vai sair cedo e a gente não vai se encontrar. E ela falou: não mãe, eu vou passar lá de pela manhã, vou dar um abraço na senhora e pai. Aí a mãe: não minha filha, pode descansar, eu acho que você vai precisar descansar para viajar. Ela: não mãe, mas eu não vou viajar sem ir, antes passa lá para ver a senhora e pai. Aí ela deu um abraço e saiu já com os olhos cheios de lágrimas, né? A irmã Irene, minha sogra. E aí ela não queria que a gente fosse lá para se despedir dela pela manhã. E de manhã bem cedo, antes da gente sair, a gente foi lá e eu dei um abraço nela, dei um abraço no pai. Eu falei com eles, e quando a gente estava saindo, ela ia para o médico. E aí o menino falou: vamos, Sheila, eu levo a senhora. Aí ela entrou, ela que não queria ver a filha, né? Então ela entrou num carro que estava levando a filha dela embora, vamos dizer assim. E aí o vidro do carro era escuro, né? E sentou, elas duas sentaram no fundo, eu sentei no carro, e o primo dela foi levar a gente na BR. E aí ficou aquele silêncio no carro. Aí ele entrou no hospital, para deixar no hospital, para ele passar por uns exames, e de lá ele ia levar a gente. E quando ele entrou no hospital, ela falou assim: Deus te abençoe, meu filho, e saiu. Aí quando ela saiu, ela fechou a porta do carro e ela ficou em pé do lado de fora chorando. E aí quando a irmã Luciene viu que a mãe estava chorando, ela também começou a chorar. A dor da partida, né? E eu, irmão, não aguentei. Eu também comecei a chorar, sabe? Mas as saudades é coisa que nós vamos e depois voltamos, vamos matar a saudade de novo. Mas Jesus ele foi um grande exemplo dentro disso. Jesus ele estava precisando chorar, ele precisava de um tempo a sós, ele cuidava de tantos e não pôde, vamos dizer assim, cuidar do primo de João Batista, mas Jesus ele abriu mão de tudo, de passar por aquela dor, de ter aquele tempo que ele precisava, e ele foi movido de íntima compaixão. Será que tem faltado compaixão na vida de alguns para poder anunciar?
Jesus àqueles que precisam ouvir. Eu lembro que há muito tempo, conversando com meu sogro, ele falou: olha, irmão, eu tenho 2 filhas no campo, tenho meus filhos, um filho pastor, e a gente levanta de madrugada para orar pelos nossos filhos. E tem dia que eu acordo, irmão, com o coração rasgado de saudade de minhas filhas, porque está muito longe. Mas ele disse: olha, irmão, mas eu prefiro as minhas filhas onde ela está do que ela aqui. Sabe? E nós, irmãos, o que nós temos dado? Pelo que nós temos passado por amor à obra de Deus. Por mais que nós venhamos fazer, irmãos, é o mínimo. Porque o máximo Jesus já fez. Ele morreu na cruz pela salvação daqueles que precisam conhecer. E nós, o que temos feito? Jesus, o nosso exemplo, ele foi movido de íntima compaixão. Ele abriu mão, ele sentiu mal alheio na vida daquelas pessoas. E nós, o que temos impedido de falar de Jesus na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade, ou onde quer que nós venhamos estar? Ou o que nos impede de partir para ir talvez para uma terra longínqua e ali anunciar as boas novas? O que me impede, o que te impede? Até onde nós poderíamos estar mais presentes, irmãos? Será que tem faltado uma profundidade sentimental, compaixão? Olhar mais para a necessidade na vida dessas pessoas, o mal além na vida dessas pessoas. Jesus, ele nos deu um grande exemplo. E no verso 15 diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Sabe, Jesus, ele estava ali, os discípulos se aproximaram na sua limitação, talvez de discípulo, disse: olha, Senhor, mestre, a hora é já avançada e o local é deserto. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. E qual foi a resposta de Jesus no verso 6? Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dá-me voz. Existe uma multidão para ser alimentada, uma multidão sedenta, uma multidão faminta espirituais, que precisa do alimento espiritual. Mas quem vai anunciar? Quem vai ser movido de íntima compaixão pela necessidade na vida dessas pessoas? Jesus, ele disse: não é mistério que vão dar de voz de comer. E nós entendemos que a responsabilidade nossa como igreja é de avançar, é de anunciar Cristo aonde precisa ser anunciado, é de orar, é de apoiar até onde nós temos ido ou até onde precisamos ir um pouco mais. Sabe, Jesus, ele perguntou a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? E ele disse: olha, Senhor, 200 dinheiros de pão não bastaria para que cada um desses, com 200 dinheiros de pão não bastaria para que cada um desses tomasse um pedaço de pão. Mas disseram: olha, tem um homem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? E ele disse: traz-nos aqui, no verso 18. E no verso 19 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. E se ele disse: dá-lhe voz de comer, ele vai nos dar condições de alimentar a multidão. E por outro lado, irmãos, aquele homem, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos talvez seria a refeição dele. 5 pães e 2 peixinhos em minha mão é nada, em sua mão é nada. Agora 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor dá para muita coisa. E esse homem, ele serviu a Deus com 5 pães e 2 peixinhos. Nós podemos estar presentes na obra de Deus de várias maneiras. Não estou aqui defendendo causa própria, mas estou falando de que maneira que nós podemos estar presentes. Olha, tem um homem que tem 5 pães e 2 peixinhos. E daqueles 5 pães e 2 peixinhos comeram todos e saciados.
e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Ou seja, e os que comeram foram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Irmãos, 5.000, só comeu só aqueles que estavam mais à frente? Sentado à frente? Não, todos comeram. Os que estavam mais atrás, no meio, no final, todos comeram. Nós nos reunimos 2 ou 3 vezes por semana e podemos ouvir, mas existe uma multidão que estão sedenta, que não tem se alimentado de nada. E nós temos. Precisamos ser movidos um pouco mais de íntima compaixão pela necessidade na vida daqueles que não viram. 5 pães e 2 peixinhos. Podemos estar mais presentes, segundo a Deus, com 5 pães e 2 peixinhos que temos. E Deus, Ele vai alimentar a multidão. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vai dar-lhe voz de comer. Ele disse: dá-lhe voz de comer. E Ele deu condições de toda aquela multidão ser alimentada. Ele deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Deus, Ele tem nos dado, como filhos, como precisamos ser discípulos do Senhor. Ele tem nos dado. E o que nós precisamos fazer agora, como igreja, avançar e levar para aqueles que não têm nada para comer. Precisamos ser um pouco mais movidos de íntima compaixão. Amém?